Porque eu aqui, querido, eu não sou nada além de um instrumento para que o Espírito Santo toque como Ele quiser, para que Ele fale como Ele quiser. E quando a gente entende isso, quando a gente entende esse chamado, como Deus falou para Jeremias, Jeremias, eu tenho algo para você, eu quero que você fale, eu quero que você pregue, eu te chamei por profeta. Eu disse, eu não sou menino, eu sou menino, eu não sei falar. O Senhor disse, pois é, mas é menino que eu gosto. Porque quando a gente cresce, irmão, quando a gente acha que já sabe, quando a gente acha que está preparado, quando a gente acha que já tem capacidade, aí é que é o problema. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando a gente está limitado, quando a gente olha e não vê muitos recursos. E aí Deus diz assim, agora você vai conhecer a manifestação do meu poder. Então prepara seu coração. Deus colocou uma palavra no meu coração ainda desde ontem. E eu quero partilhar com você. Eu levantei hoje, bem antes do horário do culto, orando ao Senhor de madrugada. E o Senhor falou grandemente ao meu coração. E eu queria que você ficasse aí para ouvir. Porque eu tenho certeza que muito para além de religião isso aqui, irmãos. É muito para além de ser cristã, católico, espírita. Isso aqui é a palavra de Deus, é a bússola, é uma direção para mim e para você. E quando nós entendemos exatamente para que lado está o vento, a gente sabe exatamente para onde a gente tem que ir. Mas quando a gente não entende para que lado o vento está, quando a gente não sabe o que de fato está acontecendo, então aí a gente não sabe para onde ir. Então o Senhor quer trazer direção para o nosso coração nessa manhã. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia aí no livro de Êxodo. Nós vamos ler aqui a partir do capítulo 2. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Eu quero que você, junto comigo, faça essa leitura. Porque não basta só eu ler, querido, você precisa ler. É comprovado que aquele que lê e escreve o que leu, ele tem facilidade, muito mais facilidade de guardar o que está lendo. Então tenha esse hábito, escreve o que você está ouvindo, que é para depois você voltar lá e meditar. Quantas palavras, quantos rascunhos Deus me deu há tantos anos atrás, eu tenho tudo guardado. E aí de repente eu olho lá e vejo algumas coisas que lá atrás Deus falou comigo e se cumpriram hoje. São como os pergaminhos de antigamente, né? Eles nos trazem à memória aquilo que dá esperança, aquilo que de fato Deus vem prometendo, e às vezes cai no esquecimento. Às vezes você se esquece de uma promessa que Deus fez para você aos 15 anos de idade, mas Ele não se esquece. Às vezes você se esquece de uma promessa que Ele fez para você há 5 anos atrás, mas graças a Deus Ele não se esquece daquilo que Ele nos promete. Então se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Então abra comigo aí Êxodo capítulo 2. Eu quero ler com você, para não tomar muito tempo, a partir do verso 10. Capítulo 2 do livro de Êxodo, verso 10, que diz assim a palavra do Senhor. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que dizendo, a filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu tirei das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu ele na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou a líder ou juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio também? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas, porém, buscavam água para encher os bebedouros e dar-lhe de beber ao rebanho do seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, este lhes perguntou, por que voltaram tão cedo? E elas responderam, um egípcio, defendendo-nos dos pastores, e ainda tirou água do poço para nos dar para beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai delas.
Por que os deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Esse lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Somente até aqui, querido. Eu quero que você aí agora, no seu lugar, por um minuto, você feche os teus olhos. Por um minuto você pense nesses versículos que nós acabamos de ler aqui, mas em especial no 24, que diz assim: ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação dele. Você é esse israelita nessa manhã. Você é essa pessoa que Deus está ouvindo o lamento, que Deus está ouvindo o clamor, está vendo o sofrimento. Deus está presenciando. Você é essa pessoa, querido. A mesma palavra e o mesmo Deus de ontem é hoje e será eternamente. Ele não muda. E aqui nessa palavra, nós que já conhecemos um pouco da história de Moisés, sabemos que ele que no capítulo 2, depois do seu nascimento, após um decreto de Faraó de que todos os meninos varões, todos os bebês que nascessem naquela ocasião deveriam ser mortos, porque ele sabia que nasceria o libertador. Ele sabia que dali haveria a libertação, a promessa se cumpriria. Então ele diz: eu quero que matem todos. Só que no dia que Moisés nasceu, a pessoa que acompanhou, a parteira que acompanhou o parto, ela olhou para o menino e ela viu graça. E ela não conseguiu matar aquela criança. E a mãe diz que durante 3 meses, ela guarda aquele bebê. E aí eu fico imaginando o que é a angústia das mães, né? De saber que existe um decreto lá fora, que era para que todos os meninos fossem mortos. Já acontece um milagre em que a parteira não mata o dela. E ela já não sabe dizer o porquê. 3 meses depois de 1, 2, 3 meses de angústia, onde aquela criança não podia chorar, os guardas rondavam o tempo todo para ver se não havia criança, se não tinha nenhum tipo de nascimento, e se houvesse, eles iam arrombar a porta e entrar, e se fosse menino, seria morto imediatamente. Então a cabeça daquela mãe estava a mil, angustiada, preocupada, dizendo: meu Deus, por que eu não tive filhos em outra ocasião? Por que esse menino não nasceu em outro momento? Mas a palavra do Senhor diz que o tempo de Deus para o nascimento de Moisés era esse o tempo. O tempo em meio ao caos, o tempo em meio à luta, em meio à dificuldade. Aquela mãe não podendo mais esconder aquele bebê, a Bíblia diz que ela faz um cestinho de vinho, e ali ela organiza todas as coisas daquele cesto para que aquele menino seja colocado lá dentro. E ela coloca aquele bebê no rio Nilo, que daria inclusive a entrada do Egito. Aquele bebê está lá e ela diz assim para a filha: vai acompanhando para ver o que vai acontecer. E Miriam, irmã de Moisés, acompanha toda a trajetória do cestinho, até que de repente uma egípcia vê de longe o cesto, a criança chorando. Ela pega na mão e se compadece. E Miriam se aproxima e diz assim: você quer que eu prepare, que eu procure alguém para amamentar essa criança? Eu conheço alguém que teve filho e pode amamentar essa criança. Ela diz: então vai lá buscar. E quando essa mulher vem, a própria mãe de Moisés, ela entrega o filho novamente aos braços da mãe e diz para ela: amamenta ele para mim, cuida dele para mim até ele desmamar, e eu vou te pagar, eu vou te remunerar para isso. Eu imagino a felicidade daquela mãe, querido, voltando para casa, feliz da vida, porque aquele filho não morreria mais.
Aquele filho estava agora sob a proteção daquela egípcia. Então ninguém mais poderia matá-lo. E ela cuida daquele bebê. E ele cresce, ele desmama. Então ela leva novamente ao Egito. E Moisés, ele é criado como um príncipe, como um dos egípcios. Moisés aprende várias línguas. Moisés estuda várias coisas e se torna um homem intelectual. Uma pessoa totalmente cheia do conhecimento acerca das regras egípcias, de toda a maneira de viver dos egípcios. Moisés então passa a conhecer de perto, a vivenciar. Só que chega um momento aqui no capítulo ainda 2, a partir do verso 11, que Moisés um dia já adulto, ele está observando os egípcios, né, os israelitas trabalharem. De repente ele vê um dos egípcios espancando um dos hebreus que eram escravizados. Os hebreus, o povo de Deus que era escravizado de uma maneira abrupta, querido, não tinha refrigério para a alma deles, não havia descanso, eles trabalhavam 24 horas. E aí Moisés vem daquela cena, ele vai e mata o egípcio e enterra ele na areia. No dia seguinte, pensando que ninguém tinha visto, ele vê 2 hebreus novamente brigando. E aí ele diz assim: por que você está batendo no seu parceiro? E um deles diz assim: o que é? Você é juiz? Você foi nomeado a chefe sobre nós? Eu não estou sabendo? Ou você acha que a gente não viu que você matou aquele egípcio ontem? Você vai fazer a mesma coisa conosco? E Moisés temendo tudo aquilo e dizendo: pronto, agora todo mundo já sabe, com certeza Faraó vai saber. Com medo ele foge. E quando ele foge para as terras de Midian. E lá ele encontra algumas mulheres pegando água no poço. Ele as ajuda, é convidada pelos seus pais para um almoço, pela ajuda, pelo apoio que ele deu às filhas. E ali ele decide morar naquele lugar. E aquele homem então dá uma das suas filhas para que Moisés se case, e ele se casa com Zípora. E ali a vida de Moisés parece ser muito tranquila, muito pacata, muito sossegada. A vida de Moisés, ela tem 3 fases, e são fases bem interessantes. A primeira, onde ele é criado no Egito durante 40 anos, e nesses 40 anos que ele está no Egito, tudo que é de mais luxuoso, de mais culto, de mais extraordinário, tudo que faz parte, né, do palácio do rei, tudo que tinha a ver com ser príncipe, Moisés experimentou. Aí ele vai para a sua segunda fase, e é essa de casado, aonde a Bíblia diz que ele está cuidando. Ele está ali cuidando do rebanho do seu sogro. Parece que a vida já não tem mais muito propósito, parece que a vida já não tem mais muita novidade. Eita Deus! E tudo que ele tem para fazer é ser marido e pastor. Só que de repente, num dia, ele levando esse rebanho ao monte, ele se depara com uma sarça ardente. E essa sarça que chama a atenção de Moisés, porque no deserto a sarça queimar era normal. O que não era normal era ela não se consumir. Aquela sarça não consumia, e ele observando, ele via que aquilo não diminuía, aquilo não era consumido, e aí ele acha estranho. E quando ele se aproxima, uma grande voz, a voz de Deus, que talvez Moisés nunca tinha ouvido, talvez nunca tinha sentido. E aqui eu quero dizer para você que o fato de às vezes nós caminharmos com Deus não significa que nós estamos ouvindo a voz dele. Às vezes nós estamos caminhando com ele, mas com dificuldade de ouvi-lo. E naquele momento a voz de Deus brada diante daquele lugar. E Deus diz assim: Moisés, calça os teus pés. Tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. E quando Deus se olha para Moisés, e Moisés para ele, representado naquela sarça, o Senhor começa a dizer para Moisés: eu chamei você, o meu povo está clamando, o meu povo está sofrendo, o meu povo está chorando, e eu tenho ouvido o clamor deles, eles estão sofrendo, e eu ouvi, e eu tenho visto, e você vai ser o libertador desse povo. E na hora Moisés entra em parafuso e disse: não, Senhor, eu não posso ser
Eu não posso ser esse libertador, não pode ser eu. Eu já tenho 80 anos, talvez Moisés pensasse, o momento de eu ser libertador era aquele lá, quando eu ainda estava no Egito. Agora não dá mais, eu já estou velho, eu tenho 80 anos. Eu já estou casado, agora eu tenho filhos e agora eu estou em outra fase da minha vida, eu estou em outro momento. Mas a Bíblia diz que Deus diz para ele, foi você que eu escolhi. Eu fiz uma aliança com os teus antepassados. Eu prometi para Abraão, eu prometi para Isaac, eu prometi para Jacó. Deus estava dizendo para Moisés naquele momento, eu prometi para o teu pai, para o teu avô, para o teu bisavô, e aquilo que eu prometi vai se cumprir. A minha promessa não volta vazia. Se eu falei, está dito. Olha que coisa linda, querido, e aqui eu quero abrir um parênteses. Porque talvez você ouviu promessas ainda da época do seu avô, ainda da época do seu pai, e você ainda não viveu, mas Deus está dizendo para você e para mim nessa manhã, eu fiz a promessa para os teus antecedentes, para aqueles que estavam antes de você, eu prometi, eu vou cumprir, eu vou libertar o meu povo, eu disse para eles que eu libertaria e eu vou libertar. E naquele momento Deus chama Moisés para um propósito. E sabe, querido, eu vejo que no capítulo 2 do livro de Êxodo não nasce Moisés, nasce um propósito. E para tudo nessa vida existe propósito. Em Jeremias 29, verso 11 diz, porque eu que conheço os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que coisa linda! Deus está dizendo, eu tenho planos para te dar um futuro, querido. Eu tenho futuro para você. O que eu tenho para você não é ficar num deserto só cuidando de ovelhas, não. Eu tenho projetos, eu tenho um propósito. É futuro. E eu já te chamei desde o seu nascimento, quando talvez a sua mãe tentou te abortar, quando talvez você quase morreu num acidente ou de uma enfermidade, Deus já te guardava, porque no futuro Ele tinha um projeto, Ele tinha um propósito. É o que Ele disse aqui em Jeremias 29, 11. Eu é que sei o que eu tenho a teu respeito. Eu é que conheço os caminhos que eu tenho para você traçar. Eu é que sei aonde você vai chegar. Eu é que sei porque eu te chamei para ser. Você não sabe. Deus é que sabe. E aqui em Romanos 8, 28, a Bíblia diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado de acordo a um propósito não de homens, não da sua mãe, nem do seu pai, nem do seu patrão, mas de Deus. E os propósitos do homem podem ser frustrados. Quantas coisas na minha e na sua vida já foram frustradas? Quanta coisa você tentou fazer e não deu certo? Quantas vezes você investiu e foi falido? Mas Deus está dizendo, de acordo com os meus propósitos, esses eu vou fazer cumprir. Porque a palavra não era do homem, mas a palavra era de Deus. 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus! Olha o propósito de Deus. Ele está dizendo, eu elegi vocês, vocês são nação eleita, povo santo. Aleluias! Povo exclusivo meu, que eu chamei para vocês anunciarem grandezas daqueles que tirou você das trevas para uma maravilhosa luz. O grande projeto de Deus não começou quando Jesus nasceu, começou quando a terra era sem forma e vazia. Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não se esqueceu de nada que disse a teu respeito. Deus não vai deixar de cumprir o que Ele falou,
porque nós estamos vivendo uma pandemia, porque agora as coisas estão difíceis, porque a economia está complicada, porque as escolas estão paradas, porque o desemprego está aumentando. Deus está dizendo para você: eu fiz uma promessa, foi para Abraão, Isaac e Jacó, para aqueles que te antecederam. Eu disse que você seria nação eleita, povo santo. Eu falei palavras a teu respeito, e aconteça o que acontecer, eu vou cumprir. Não importa o que estão dizendo, não importa, querido, o que nós estamos vendo, nós temos que manter o nosso olhar naquilo que Ele disse. Provérbios 16:4 diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito. Até o inferno tem propósito, querido. Eita! Você sabe, o diabo, ele está aqui para cumprir propósito de Deus. A pandemia tem propósito. A situação econômica dessa nação tem propósito. O fato da sua família ainda não estar alicerçada na palavra ainda tem propósito. Talvez você esteja passando por uma enfermidade, Deus está dizendo para você: tem propósito nessa enfermidade. Mas qual, pastora? Não nos interessa saber hoje. Interessa que você saiba que Ele te elegeu nele, antes da fundação do mundo, para um propósito. É o que diz Efésios 1, verso 4 e 5. Porque nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Você foi predestinado por Deus para ser adotado. Não adianta ir para a direita nem para a esquerda, Ele vai te alcançar, querido. Não adianta tentar fugir como Jonas, porque Ele vai te achar. Ele vai te encontrar, nem que seja dentro da barriga do peixe, Ele vai te achar. Você foi predestinado a uma obra, a um chamado, um ministério. E seja lá o que for que você está pensando em fazer, seja lá o que for que esteja passando na sua cabeça para abrir mão, para retroceder, Deus está dizendo: eu te predestinei. E foi em amor, hein? Olha que riqueza, querido. Olha que coisa linda. Ele nos presenteou com adoção. Nós recebemos o direito de ser chamado filho. O filho de Deus, que coisa linda. Estamos emparelhados com Jesus, que é filho. E Deus está dizendo: estou te adotando no mesmo nível. Estou te colocando, você que é todo errado, você que é totalmente pecador, eu estou te colocando como filho, como aquele que é santo. Foi no amor que eu te trouxe, que eu te predestinei, que eu te escolhi, que eu te chamei para algo grande. Mas enquanto, querido, a gente olha para as limitações como Moisés: mas eu sou velho. Quando a gente começa a dizer: mas é que eu tenho a língua dura, é que eu não sei falar como Jeremias, eu sou menino. Aí quando a gente começa a dizer igual Esther: não, mas se eu for na presença do rei sem ser chamada, posso ser morta. O tio dela disse assim: não tem problema, se Deus não usar você, vai usar outro, mas o propósito dele vai ser cumprido. Esther na hora acordou e disse: é verdade, eu preciso parar de pensar como criança. Querido, nós estamos vendo uma geração enfraquecida pelo medo, e nós não podemos deixar o medo nos dominar. O medo faz parte, é necessário, mas a gente não pode deixar ele dominar. A gente precisa se levantar. Ele nos adotou como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha novamente o propósito de Deus e a vontade dele se cumprindo na minha e na sua vida, independente de qualquer coisa. Sabe, nós precisamos entender quando ele disse: ainda que você passe pelo fogo, ele não vai arder em você. Oh, glória! Você pode passar, você vai sentir o fogo, mas ele não vai arder, querido. Ainda que você entre debaixo de muitas águas, ela não vai te afogar. Pode até te submergir, você pode até perder o chão, você pode até perder o raciocínio durante aquele momento, um pouco do oxigênio, mas Deus está dizendo: te afogar não vai. Você crê nisso? Você acredita no que eu estou te falando? Porque, querido, a palavra de Deus, ela tem eficácia para aqueles que creem. Eu creio nessa palavra. Para aqueles que tomam posse. Esses dias eu vi um vídeo que uma amiga da faculdade me mandou, e eu ouvi ele diversas e diversas vezes.
Esse vídeo assim tocou meu coração, querido, e me fez lembrar de algumas coisas que lá atrás eu disse para Deus. E uma delas era que eu queria ter disponibilidade de horário. Eu queria trabalhar em alguma coisa que eu pudesse visitar quando eu quisesse, que eu pudesse ir num círculo de oração de manhã, numa tarde da bênção à tarde, que eu tivesse liberdade para fazer a obra de Deus. E hoje, trabalhando por conta, eu tenho essa liberdade, querido. Eu faço o meu horário, eu faço as minhas agendas. E esse vídeo dizia exatamente assim: alguma vez você já parou para perguntar por que eu faço o que eu faço? Oh, glórias! E eu quero, antes de dar continuidade, perguntar para você: por que você faz o que você faz? Por que você trabalha no que você trabalha? Por que você estuda o que você estuda? Por que você mora onde você mora? Por que você faz o que você faz? E aí ele seguiu o vídeo dizendo assim: você nunca parou para pensar se Deus se importa com a sua carreira, com a sua profissão? E claro que nós já paramos para pensar. E se você não parou, você vai pensar agora. Será que o seu Deus não se importa com a sua profissão, com o trabalho que você exerce, com a sua carreira? E ele disse assim: carreira, posições, remuneração, tem que ter muito mais. Com certeza tem mais. Ele disse: nós que fomos chamados para discípulos, para pregoar a mensagem do Evangelho da salvação de Cristo, ele falou: tem que ter mais. E ele disse assim: será que as 40 horas semanais que você trabalha, ela não está sendo em vão? Ele disse assim: querido, trabalhe mais do que por salário. Ele falava assim: trabalhe muito mais do que por posições, do que por cargos. Ele falou: não estude só para que você alcance degraus na sua carreira. Ele disse: mas estude porque você quer descobrir para quem Deus te chamou para ser. Estude focado naquilo que Deus te chamou para ser. Aleluia! E aí eu comecei a me lembrar de uma série de coisas, querido. Um vídeo lindo que faz você refletir. Será que você está fazendo o que é certo no lugar certo? Será que você sabe o que você está fazendo? E ele dizia o seguinte: será que essas 40 semanas, essas 40 horas semanais não estão sendo em vão? Tem que ter mais. Mais que rotinas normais, mais que reuniões formais, mais do que gastar seu esforço em atividade convencional que termine em objetivo individual. Ele dizia: eu quero mais. Por isso fui buscar o único que tem a resposta, aquele que me desenhou, aquele que tem os meus dias na palma da sua mão, que tem pensamentos a meu respeito, e são pensamentos de paz e não de mal. Ele disse assim: vamos voltar lá atrás, em Gênesis. Veja o que ele fez. O Deus que criou o céu e a terra, o dia e a noite, a lua e o sol, é o mesmo Deus que formou o homem. Mas esse homem foi criado à sua imagem e à sua semelhança, chamado para se multiplicar, para governar a terra. Sim, é assim que Deus nos vê. Ele nos vê como o início, como a coroa da sua criação. Oh, glória! Então deixe de trabalhar por um salário, trabalhe por um propósito. Não estude simplesmente para subir a escada corporativa, estude para desenvolver quem você nasceu para ser em Deus. Oh, glória! Ele vem fazer novas coisas, então vamos tomar parte dessa missão, vamos retomar a economia, vamos fazer nova educação, vamos manifestar a sua justiça na política, vamos fazer obras maiores na comunicação, vamos revelar a glória dele na ciência, vamos redimir as famílias, vamos expressar o reino nas artes, pelos pacientes que serão impactados no seu consultório, pelos clientes que entrarão no seu escritório e terão suas vidas transformadas, por alunos que terão suas mentes capacitadas para conduzir a nação. É por ele, é para ele, e vem dele todas as coisas. E se somos a coroa da sua criação, está na hora de convocarmos então, de coroarmos o Rei dos Reis, porque eu faço o que eu faço. Ele pergunta. Bom, eu acho que a pergunta certa é: para quem eu faço o que eu faço? E
Esse texto, irmãos, esse vídeo, ele mexeu com a minha alma. Porque eu disse, Deus, para que eu trabalho no que eu trabalho? Para que hoje, então, eu dirijo uma igreja? Para que, então, eu faço psicologia? Querido, nós somos a coroa da criação de Deus. O ápice da magnitude, da sabedoria, do projeto, do plano de Deus. Nós somos o algo mais extraordinário que Ele poderia criar. Às vezes nós olhamos para as estrelas, às vezes nós olhamos para os luminares, para o sol, para a lua, e a gente admira, para o mar, a gente diz que coisa sensacional. Mas de verdade, querido, você é o mais extraordinário que Deus criou. Você é o ápice da criação, você é a coroa da criação. E se somos a coroa, então está na hora de nós coroarmos o Rei dos Reis. De nós então entrarmos nessa engrenagem, nesse projeto, nesse processo que nós lemos aqui em Jeremias 29, que Ele que sabe os planos, aqui em 1 Pedro, que nós somos gerações eleitas, Provérbios que diz que o Senhor faz tudo com propósito. Está na hora de nós entendermos esse lugar. Nós ainda estamos vivendo por viver. Esses dias o pastor André publicou algo no Facebook, eu até compartilhei. Ele diz que existe um vírus muito mais perigoso do que o Covid-19. E sabe qual é esse vírus? É você viver por viver. É você não ter objetivo, não ter foco. É você estar levando a vida por levar, querido. É você não perceber que 24 horas do seu dia dá para ter mais. É você não saber que em 24 horas do teu dia dá para você sentir mais. Aleluia. Dá para Deus fazer você descobrir mais. E nós estamos vivendo de maneira absoluta. Igual o Rei Leão, pastor Ricardo. É, Deus. Eu compartilhei o vídeo que o pastor Cláudio Duarte fala a respeito dele. Do filme Rei Leão. Que ele vê o seu pai ser morto por uma manada de gnu. E aí no momento em que ele vê aquilo, o seu tio aparece para ele e diz: a culpa é sua. Ele foge. Foi você que matou o seu pai, porque ele foi lá para te salvar. E olha aí o que você fez com ele. E ele em desespero, ele foge. E ele era herdeiro do trono. Olha que coisa linda, irmãos. Ele era herdeiro do trono. Assim como eu e você, nós temos um lugar de honra para sentar. O Senhor disse: eu preparei uma mesa para você. Eu estou indo, mas eu estou indo para preparar um lugar. E não é qualquer lugar, existe o lugar para mim e para você sentar. E aí naquele momento ele foge. E quando ele foge, ele encontra dois bichos. Ele encontra um porco e um suricato. E aí aqueles bichos olham para ele e dizem: isso aí é um leão. A gente precisa fazer ele acreditar que ele não é um leão, porque senão ele vai comer a gente. E eles começam a dizer para ele que ele é qualquer outra coisa, menos um leão. E ele acredita. E ele começa então a comer larvas. Começa a decair aquilo que ele foi chamado para ser. Eita, Deus, e aí ele maravilhoso. cresce. Quando ele cresce, aparece naquele ambiente um macaquinho com um cajado na mão, que devia ser pastor. Desce o cajado nele e diz assim: eu te conheço. Você é filho do Mufasa. Você é um leão, você é rei. Ele disse: não, isso aí é coisa do passado, não dá mais para mim, já foi. Ele disse: aí que você está enganado. Pega aquele cajado e dá com força na cabeça dele. E quando ele bate com força na cabeça dele, ele ruge. Porque todas as vezes, querido, que alguém tentar dizer para mim e para você que nós não somos o que Deus está dizendo, tem algo rugindo dentro de mim e de você aí, mostrando que nós fomos chamados para aquilo que Deus disse. Por isso que João Batista disse: não, eu não sou pastor, eu não sou sacerdote, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele estava dizendo: eu sei a minha essência, eu sei quem eu sou. E Simba tinha perdido a essência dele. Quando então ele ruge daquele jeito, ele olha para a água, ele olha no rio e ele vê a imagem do pai dele. E isso somos nós, querido. Nós vamos resplandecer a imagem do nosso Pai. Aleluia. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ele te fez para ser alguém.
Ele te fez para vencer, Ele te criou para ir além, Ele te criou para alcançar o impossível, Ele te criou para chegar em lugares que não é qualquer um que vai chegar. Mas existe um propósito, e só vive o propósito quem suporta o processo. José precisou suportar o processo para viver o propósito. E qual era o propósito? Salvar a sua nação, salvar a sua descendência, porque senão Deus cairia em contradição. Ele disse para o pai de José, ele disse para o avô de José, que ele cuidaria daquela nação. E se José não tivesse sido governador e não tivesse organizado todo o tempo de fome, todo o tempo de bonança, se ele não fosse aquele que tivesse o poder, a sua família sucumbiria. Mas o cuidado de Deus é tão sensacional, querido, que ele faz José passar por um processo doloroso, por um processo difícil. Mas lá no final, em Gênesis 52, ele disse: eu entendi o propósito. Deus me mandou aqui, não foi vocês que me mataram. Eita. Não foi vocês que me venderam, não foi vocês que fizeram isso. Eu entendi, foi o próprio Deus. Olha que riqueza, querido. Olha que visão. Olha que maturidade. Tanto sofrimento reduzido a nada, porque eu entendo o processo. Então eu diminuo a minha dor para viver o alvo de Cristo, para alcançar o que Deus tem para mim, para chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu estou dizendo para você nessa manhã que vai doer, vai ter processo que vai ser difícil. Eita, eu estou dizendo para você e não vou mentir, vai ter coisas que você vai dizer: Senhor, está difícil suportar. Mas se você aguentar a tensão do arco, querido, você vai viver coisas insondáveis. É como o arqueiro. Deus é o arqueiro, Jesus é o arco, e você é a flecha. O arqueiro está aqui, com o arco na mão, e aí ele pega a flecha, que sou eu e você, e estica. Estica, estica, estica. Porque o arqueiro sabe que quanto mais tensão ele coloca na flecha, mais alto ela vai voar. Então essa tensão, essa dor que você está dizendo: Senhor, está no meu limite. Ele está dizendo: só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho, porque a hora que eu te soltar, filho, a hora que eu te soltar, você vai ser como um Moisés, um libertador. Imagina, irmãos, Moisés aos 80 anos, olhando para a sua vida e dizendo: não tem mais nada para viver. E de repente, a vida dele vira uma loucura. E de repente Deus o usa de uma maneira tão extraordinária, aonde ele vive coisas sensacionais, as pragas que vai acontecendo. Eita Deus. E ele está ali firme e dizendo para o povo: fica firme, foi o eu sou que me mandou, vai dar tudo certo. A última praga que foi a pior, quando Deus fala: eu vou matar todos os primogênitos, e dá para ele, passa lá o sangue do cordeiro, que tem que ter 1 ano, não pode ter mácula, não pode ter mancha, isso já representando Jesus, que é o nosso cordeiro, é o que nos santifica, é o que nos vai redimir de todo pecado. Então já mostrando, já dando anúncios da vinda de Jesus. E aí ele obedece, aleluia, passa aquele sangue na porta. O espírito da morte passa por todo aquele lugar, querido, mas não entra naquelas casas do povo de Israel. Saem dali, vai caminhando, se depara com o mar vermelho. Meu Deus, e agora? O povo já entra em parafuso. Os egípcios estão vindo, na frente só tem mar, e mais uma vez o arco está com a tensão no limite. Moisés olha para aquilo e diz: Senhor, e agora? Deus diz: está falando o que, Moisés? Fala para o povo marchar. Vai embora. Deus tratando com Moisés com maturidade. Eita, dizendo para ele: para de ficar olhando para o mar, para a dificuldade. Vai embora, menino. Eu já não falei que tem uma terra para você que mana leite e mel? Eu não te prometi que tem um lugar para você? Por que você parou? Você acha que esse mar aí vai parar o propósito que eu tenho para você? Para o meu povo? Jamais. Ele põe o pé na água, aquela água se abre, aleluia, e aquele povo passa em terra seca, querido. Sabe o que é o mar se abrir e as pessoas
passarem em terra seca. Em terra seca eles passam. Quando o último homem, presta atenção, querida, sua descendência, ela está sendo protegida por Deus até o último. Glórias a Deus. Quando o último homem termina de passar em terra seca, Deus fecha o mar e mata todos os egípcios. Aquele povo se alegra e canta e faz cultos de ação de graça. Só que novamente na primeira dificuldade começam a murmurar: cadê a água? E aí, Moisés, você fez a gente sair do Egito, que lá pelo menos tinha pepino e cebola, porque é esse o lugar da mediocridade, querido. É esse o nível de mediocridade que nós estamos. E esses dias ainda numa matéria da psicologia, eu falei isso aqui até com a minha secretária, eu falei para ela, mostrei para ela, que a ciência comprova que existe esse nível de mediocridade. Não porque uns têm mais, outros têm menos, mas porque uns estão conformados com o que conseguem atingir, outros não. Outros vão além, outros querem mais, outros almejam mais, querido. E porque almejam mais, vão chorar mais, mas também vão viver o que ninguém está vivendo. Meu Deus! Esse lugar de mediocridade. Pepino e cebola tá bom. Estava lá, estava sofrendo, estava sendo açoitado, chicoteado, faraó aumentando o trabalho, dizendo: eu quero que eles trabalhem mais, eles vão dormir pouco, vão comer pouco, porque eu quero escravizar. E eles começam a lembrar daquilo e dizer que aquilo era melhor, querido. Quantas vezes o diabo fica dizendo para você, quando você não estava na igreja, você estava melhor? Eita! Está repreendido em nome de Jesus, querido. Expulsa esses pensamentos. Cuidado, porque os passarinhos, eles vão sobrevoar a nossa cabeça. Só não deixa ele sentar e fazer ninho. Porque se ele sentar e fizer ninho, querido, aí sim você está perdido. Esse lugar de mediocridade era exatamente o que Deus estava falando para Moisés. Fala para o meu povo, tenha coragem de pôr o pé no mar. Tenha coragem de esperar que a comida vai vir do céu. A água fresquinha vai brotar da rocha. Você já viu Aleluia! Você já viu água brotar de rocha? Pois o povo viveu. O povo bebeu dessa água fresca. Era uma nuvem durante o dia que cobria todos eles. Aleluia! E os protegia do sol escaldante. À noite, uma coluna de fogo que também rodeava eles de uma maneira tão extraordinária e os aquecia. Deus mostrando, dizendo: o que vocês precisam eu vou prover, o que você necessita eu vou te dar. Deserto não é lugar de shopping, irmão. Deserto não é lugar de comprar, de vender. É difícil ter que suportar esse lugar, é difícil, mas a coluna de fogo e a nuvem está lá, e o maná está descendo, e o que você precisa Deus vai prover. Ele é o teu pastor e nada vai te faltar. Quando ele está dizendo nada vai te faltar, é um nada que você precisa para suportar. Tem gente que olha, como muitas vezes eu há muitos anos atrás, que sofri e padecia num final de ano, por exemplo, porque não tinha comprado uma roupa nova. Hoje, irmão, eu nem ligo para isso. A gente vai alcançando níveis de maturidade e a gente passa a sofrer menos quando a gente entende o propósito. Quando a gente aceita o processo. Você só vai viver propósito se você suportar o processo. Guarda isso no seu coração. O processo é doloroso, o processo ele é difícil, mas ele é certo. Ele me fugiu a palavra. Não vai voltar atrás. Não vai, querido. Depois de tantas coisas que esse povo viveu, sabe, Moisés intercedendo, buscando a Deus pelo povo, sabe, foi algo tão extraordinário. Moisés era uma pessoa tão culta, foi a ele que foi dado os 5 primeiros livros da Bíblia, foi ele quem escreveu. Um homem extraordinário, 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro, e 40 anos no deserto, dirigindo o povo, conduzindo o povo, ensinando o povo, porque Moisés entendeu para o que ele foi chamado, querido. E ele fazia aquilo com amor, ele fazia aquilo com dedicação.
Talvez você está no emprego hoje que você diga assim: Senhor, esse lugar é horrível, não é aqui que eu queria estar. Mas posso dizer uma coisa para você? Você já parou para orar e falar com Deus? Se esse lugar que você está hoje, trabalhando, não tem a ver com o propósito que Deus está fazendo na sua vida. Glória. Talvez você está angustiado porque você quer mudar de casa, você não consegue. E aí, de repente o Senhor está dizendo: pois é, mas esse lugar aí tem um propósito. E você está relutando contra. Talvez você quer separar, você quer abrir mão da sua família, e Deus está dizendo: mas eu uni porque tinha um propósito. Talvez você está com dificuldade no seu ministério, na sua chamada, porque você não aceita. Deus está dizendo: mas eu fiz porque tem um propósito. Porque eu te chamei para algo maior, para algo muito maior do que você está vendo, você está ouvindo. Será que você consegue entender isso, querido? Que nesse dia o Senhor está dizendo para mim e para você hoje: os meus pensamentos são muito maiores do que os teus. Os meus planos, os meus pensamentos, o meu desejo é muito maior. Você precisa acreditar no Deus da sua salvação, naquele que te chamou, naquele que te elegeu nele antes da fundação do mundo. Você precisa acreditar que esse propósito, independente, querido, do que está acontecendo, ele não vai mudar. Quem muda o propósito de Deus sou eu e você. Quem paralisa o que Deus está fazendo é eu e você. Ele disse: quem pode impedir os planos do Senhor? Operando Deus, ninguém impedirá. A pandemia não vai impedir. Se ele disse que você vai ser empresário, você vai ser. Se ele falou que vai abrir uma porta em meio a essa crise, agora é que ele vai abrir mesmo, porque ele vai mostrar que não é a tua capacidade, não é os teus cursos, não é a tua o seu bom currículo que vai fazer você ter um emprego bom, não. É Deus. No meio dessa crise, ele vai mostrar para você que ele é que abre portas e ele é quem fecha portas. O problema é que às vezes Deus precisa dar uma chacoalhada no barco, querido. Fazer conosco como fez com Jonas, para a gente entender que é Deus e não a gente. Para a gente saber que eu não escolho, porque eu tenho um Senhor. Eu tenho alguém que me governa, alguém que me comanda, alguém que me conduz. E esse alguém sabe muito bem os planos que tem ao meu respeito. São planos de paz. São planos de paz. Grava isso no seu coração. Deus tem planos de paz, mas pastor, eu estou vivendo tempo de guerra. A Bíblia diz: eu faço a guerra, mas eu também faço a paz. Eu trago a tempestade, mas eu também trago a bonança. Eu trago para você o que você necessita. Foi eu que criei a dificuldade, mas sou eu também que vou criar o milagre. Sou eu que vou fazer nova todas as coisas. É isso que você precisa ter no seu coração. Profetize para você mesmo. Abra sua boca. Conduza a sua vida com direcionamento. Eu quero mais. Como aquele vídeo que eu falei para vocês. Queira mais. Tem muito mais. Um Deus que nos criou para governar, querido. E nós estamos nos deixando ser governados. Um Deus que criou você para multiplicar. Para governar sobre todas as coisas. E às vezes a gente tem dificuldade de governar a própria casa. Tem dificuldade de governar as finanças. Deus te chamou para governar, então governe. Mas governe com excelência, chamando a presença de Deus, como José fez, que recebeu ali aquela revelação, que recebeu aquele sonho e disse: olha, vai ser 7 anos de fome, mas vai ser 7 anos de bonança. Então a estratégia de Deus é: nesse tempo de bonança, não tem shopping. Nesse tempo de bonança, a gente não vai gastar com um monte de coisas. A gente não vai usar a extrapolias. A gente vai guardar, porque o tempo da fome vai vir. E aí nós vamos estar preparados, calçados para passar por ele. Sabe, querido? Deus dá estratégia. Ele fala. Ele dá estratégia financeira, ele dá estratégia no casamento, ele dá estratégia no ministério, ele dá estratégia, nós só precisamos ouvi-lo. Mas para ouvir, a gente precisa tirar tudo que a gente acha, tudo que a gente pensa, o que a gente construiu ou construíram em nós durante o decorrer da vida. A coisa mais difícil, querido, é você desconstruir algumas ideias da cabeça das pessoas para construir novas ideias. Era a dificuldade que Moisés tinha.
O povo estava vivendo liberdade. Eles tinham liberdade para dormir, para acordar, para comer, para atacar a família, mas estavam com saudade do pepino e da cebola do Egito. Olha que loucura, irmãos. Olha onde chega o ponto da insanidade do ser humano. O ponto que chega à mediocridade. Que a gente aceita se sujeitar e se submeter a comer só pepino. Sendo que Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. O melhor dessa terra. Mas você precisa ter coragem, você precisa ter ousadia, você precisa ousar em Deus, você precisa ter novas estratégias e trabalhar com foco, estruturada nas estratégias que Deus está te dando, porque foi o próprio Jesus quem disse: qual é o homem insensato que vai construir um castelo, vai construir um palácio e não vai sentar primeiro, fazer seus cálculos, ver, será que isso aqui vai dar certo? Será que eu vou gastar tanto? Quanto eu vou precisar de mão de obra? Quanto tempo eu vou demorar para que isso aconteça até o término da construção? Então o homem insensato é aquele que não faz as coisas desnorteadamente, irmão. Isso não é fé, isso é delírio. O homem de fé, ele é inteligente. Sabe por que tem muita gente que tem dificuldade de caminhar com o cristão, com a mentalidade do cristão? Porque acha que nós somos antigos, que nós somos débeis, que a gente é burro. E muito pelo contrário, irmão, o cristão não é burro, o cristão tem que ser inteligente. Me mostra quem foi burro na Escritura Sagrada. Homens dotados de inteligência, de sabedoria, de discernimento, pessoas que sabiam entrar e sair de qualquer lugar, pessoas que sabiam conversar com pessoas de A a Z, gente que tinha intelecto. Nem o diabo usa gente que não tem noção, irmãos. Até para você servir a Satanás, eu tenho vários amigos que já foram satanistas, e eles falam, nem o diabo quer usar gente que não tem noção, que vive deliberadamente, que não está nem aí para nada, que não tem compromisso, que não tem foco, que não vive uma vida organizada, uma vida, sabe, direcionada. Imagina Deus, querido, será que é isso que Ele tem para nós? Então é tempo, nós estamos aí num momento de reflexão, é tempo da gente parar, medir. Será que nós estamos gastando em vão as nossas 40 horas semanais? Será que você está indo todos os dias trabalhar só pelo salário? E a Bíblia diz, inútil você será bem cedo levantar, penosamente trabalhar, ir lá só para ganhar o seu dinheiro, se Deus não guardar a sua casa. Aleluia. Se Ele não for o seu propósito inicial, se Ele não for o centro, é inútil o seu trabalho. É inútil você levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, sabe, sacrificar. É inútil você passar por todo aquele estresse de trabalho se você não entendeu o propósito. Querido, você não está lá só para ganhar um salário, você está lá por um propósito. Ore a Deus para saber o que Deus tem para você, aonde Ele quer que você esteja. Sabe, como aquele rapaz disse no vídeo, para que pessoas entrem na nossa empresa e sejam transformadas. Eu não sei na sua, mas na minha isso acontece. Quantas vezes eu vou atender e acaba virando culto? Eu oro, eu prego e a gente fala do amor de Deus, querida. A gente louva a Deus e é uma bênção, é coisa linda. E eu estou trabalhando. Mas se Deus prepara um momento para eu falar dele, se Deus prepara a estratégia para eu mostrar o amor dele, então eu faço, querido. Porque eu entendo que é o propósito. Eu estou na faculdade e eu estou fazendo psicologia exatamente porque eu entendi que o propósito de Deus para a minha vida hoje é cuidar de gente. Então eu vou estudar, não para ter um diploma, eu vou estudar para cumprir o meu propósito. Qual é o teu propósito? Estude para descobrir onde Deus te quer. Sabe, chore para saber onde Deus te quer, o que Ele quer. Porque não é para nós, querido, é para Ele. É Deus. Eu faço o que eu faço para Ele. Eu estudo o que eu estudo para Ele. Eu tenho uma empresa hoje, é para Ele. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é para Ele. Esse trabalho que você tá, é para Ele. Essa casa que você mora, é para Ele. Mas pastora, tá difícil, mas tem propósito, é para Ele. Busque saber o que Ele quer que você aprenda, o que Ele quer que você veja, o que Ele quer te ensinar. Aleluia. No meio dessa dificuldade. E quando tudo estiver claro na sua mente, querido, então você vai sofrer menos. A gente sofre muito menos quando a gente entende o propósito.
fica firme, não retrocede, não volta atrás, guarda o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Permaneça como Moisés, cumprindo o propósito. O povo errava, o povo pecava, o povo adorava outros deuses, o povo murmurava, e Moisés permanecia no propósito. Em momento nenhum ele vira e fala: vai tudo para lá, não quero mais saber desse povo, não. Eu vou voltar a ser pastor de ovelha, eu vou cuidar da minha família só, não quero mais saber. Não, querido, ele se mantém no propósito, porque ele entende que o propósito é a essência da sua vida em Deus. O seu propósito é a essência da sua vida. Se você está se sentindo vazio, se você está se sentindo meio oco, meio sem norte, meio sem destino, meio sem saber para onde ir, o que fazer, Deus está dizendo para você: eu quero revelar para você o propósito de vida. Eu quero revelar para você como revelei para José. Eu quero revelar para você como revelei para Esther, que talvez achou que entrou no palácio porque era linda, porque era a mais bonitinha de todas, porque era a mais educadinha de todas. E Deus estava dizendo: não, querida, você pode até ser bonitinha, mas você não entrou aí por causa disso. Você entrou aí porque eu tenho um propósito. É para a sua nação, é para esse povo não morrer. E eu vou usar você. Deus vai usar você para mudar a tua empresa, para mudar o bairro que você trabalha, para mudar as pessoas à sua volta, para mudar os teus relacionamentos. Deus quer usar você. Abra sua boca, querido. Seja um referencial de Deus. Seja um divisor de águas na vida das pessoas. Seja a flecha que acerta o alvo. Seja a luz que ilumina a escuridão da alma das pessoas. Seja você esse foco. Seja você essa pessoa, essa flecha que o arqueiro está doido para lançar. Mas toda vez que ele estica o arco, toda vez que ele coloca atenção no arco, você diz: eu não quero mais, eu vou retroceder. Eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu não fui chamada para isso. Aí então ele, por misericórdia, afrouxa o arco de novo. E aí, ao invés de você passar logo por tudo que tem que passar e ir adiante e viver as coisas maravilhosas que Deus tem para você, você fica toda hora voltando para o final da fila. Então não volte, não retroceda, tenha coragem, tenha fé, levanta a cabeça. Davi, quando foi ungido a rei, não sabia nem o que Deus ia fazer para ele, nem imaginava a quantidade de coisas, e muito menos que ele seria chamado segundo o coração de Deus. Mas Deus, como nós lemos aqui, Ele vê para nós a esperança de um futuro. E eu quero que você guarde essa frase. Deus está vendo para você, em meio a toda essa loucura, a esperança de um futuro. Existe um futuro para você, e um futuro de paz e não de mal. Um futuro onde Deus vai te elevar e vai te levar a níveis maiores do que você já esteve. Ouse crer, ouse falar o que ninguém está falando, ouse abraçar quem ninguém está abraçando, ouse a cuidar de quem ninguém está cuidando. Ouse, querido. Deus não vai te frustrar. Os planos dele não se frustram. Eu quero orar por você. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí. Pai, nós queremos agradecer-te, meu Deus, nessa manhã maravilhosa, o privilégio que o Senhor nos deu mais uma vez de estar na tua casa, porque nós somos a tua casa. O privilégio, meu Pai, de ouvir a sua palavra, o privilégio, Senhor, de entoarmos hinos, cânticos ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus pela vida, Senhor, de cada mãe, cada pai, cada família, Senhor, da Igreja Apostólica Peniel e tantos outros ministérios, meu Pai, que tem nos acompanhado, que tem, Senhor, também nos ajudado, que também tem participado, Ministério Ramo Novo, Senhor. Pai, os pastores dessa nação, Deus, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos ajuda, meu Deus, a compreender e a entender o teu propósito. Senhor, nos ajuda a suportar o processo. Dá força, meu Pai, para cada mãe aí agora. Essa mãe, meu Deus, que tem chorado porque o filho está no cárcere. Essa mãe, meu Deus, que tem chorado porque o filho está nas drogas, está no tráfico. Meu Deus, essa mãe que tem clamado porque o filho está na prostituição, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, o Senhor fez uma promessa, uma aliança, e prometeu a Abraão, Isaac, Jacó. E nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que não volta atrás, mas um Deus que cumpre a sua palavra. Então salva, meu Deus, esses filhos. Senhor, vai de encontro a cada um, meu Pai.
que não tem conseguido sair da prostituição, que não tem conseguido se libertar das drogas. Meu Deus, ajuda em nome de Jesus, meu Pai, para que esses meninos, essas meninas sejam tomados pela presença, Senhor, incomparável do Espírito Santo. Senhor, que haja avivamento no meio dos nossos jovens. Aleluia, que eles possam entender, sim, Senhor, esse lugar, que eles possam ser avivados, meu Deus, dentro das suas almas, no seu coração, no seu intelecto. Que haja vida, Senhor, no meio dos nossos jovens. Que haja vida, Senhor, dentro dos lares. Que haja vida, Senhor, nos nossos casamentos, nos relacionamentos. Senhor, nós queremos mais do que trabalhar por salário. Nós queremos alma, nós queremos projetos, Senhor, espirituais. Nós queremos viver coisas grandes e ocultas que ainda não nos foi revelado. Nós queremos tomar lugares, Senhor, e tomar posse de terra que o Senhor tem para cada um dos seus filhos, mas ainda nos foi, Senhor, não nos foi mostrado. Deus, nos dá essa coragem, Senhor, essa intrepidez, Senhor, essa vontade, esse desejo de Te conhecer mais. Senhor, eu não posso dizer a respeito do autor se eu não conhecer o livro, Senhor. Nos ajuda a ter fome e sede de justiça, Senhor, a ter anseio pela palavra de Deus, desejo de ouvir, Senhor, a sua palavra, de estudar, de meditar nela, de dia e de noite. Senhor, é nela que está todas as estratégias. É aqui, meu Deus, que está o alicerce que nós precisamos para nos manter de pé. Senhor, independente das nossas dificuldades, das nossas dores, independente da crise, da pandemia, Senhor, de tudo que tem acontecido, o seu propósito, meu Deus, ele não vai se perder, ele não vai de maneira nenhuma, meu Pai, ser sucumbido. Mas levanta homens e mulheres que creiam, que acreditam, Senhor, na nossa política, que acreditam, Senhor, nas nossas escolas, nas nossas crianças. Pessoas, meu Deus, que entendem que não estão dando aula só por dar, mas que existe um projeto, um propósito de Deus de alcançar essas crianças, de fazê-las, Senhor, mentes sábias para o nosso amanhã, para liderar, Senhor, a nossa causa, para liderar, Senhor, esse país, a nossa nação. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos por uma nação avivada, nós clamamos por uma igreja avivada, nós clamamos por famílias avivadas. Senhor, tira em nome de Jesus todo espírito de morte. Senhor, vai tirando em nome de Jesus todo espírito de depressão, toda opressão, toda malignidade no meio do seu povo. Senhor, vai quebrando mesmo todo embaraço dessa vida, que os teus filhos possam reviver e viver, Senhor, coisas grandes, coisas, Senhor, extraordinárias que só o céu tem preparado para os seus filhos. Pai, eu abençoo cada um dos teus servos, eu abençoo cada casa, Senhor, eu abençoo cada família, Pai, eu abençoo cada filho, a nossa herança, meu Deus, os nossos filhos são herança, Senhor, eu abençoo cada um deles, eu abençoo os ministérios, Senhor, eu abençoo, Pai, a cada vida espiritual que talvez esteja precisando hoje, Senhor, de um avivamento, de um alimento sólido, que essas vidas sejam levantadas, alimentadas pelo Teu poder e a Tua palavra, e que nós possamos ver, meu Pai, ainda por esses dias, pessoas que não estão conformadas só em ir e vir, mas entenderam que apesar, Senhor, de toda essa situação, nós temos um propósito a cumprir, e esse propósito, Senhor, é maior do que a nossa própria vida. Que Deus te abençoe, querido, que você fique na bênção de Deus, que o Senhor inunde a sua casa de alegria, de paz, que você hoje receba da parte de Deus não só o abraço da sua família, mas o abraço do Espírito Santo, que Ele console aí o seu coração, que Ele afague a sua alma, que Ele alivie o seu coração, trazendo para você esperança, dizendo para você: filho, não temas, eu sou contigo, por onde quer que você andar. Que Deus te abençoe, um beijo a todos vocês. Fica conosco, querido, compartilha o vídeo, vai lá no YouTube, se inscreve, compartilha a palavra de Deus, porque nós entendemos que o nosso chamado é falar de Deus, o nosso chamado é falar das coisas de Deus, e por isso nós estamos aqui, em todas as redes hoje, nesse tempo de pandemia, dizendo para você que Deus,
Ele vai te usar. E às vezes não é usar a minha palavra, a palavra que me foi dada pelo Espírito, mas usar a sua vida através do envio, através de uma mensagem, através de um louvor. Então deixa Deus te usar, você é instrumento, você vai ser tocado nessa geração conforme assim o Espírito Santo tem propósito para a sua vida. Que Deus te abençoe, um grande beijo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e um domingo maravilhoso.